Olá pessoal, então mais uma aulinha de Química e Ciências dos Materiais. A gente está na seção 2.1, nós estamos falando um pouquinho aqui sobre alguns químicos muito importantes, que seria o Prost e Lavoisier. Então nós temos duas leis importantes, leis ponderais e lei de Lavoisier ou lei de Prost, tá? Então você tem aqui sobre Lavoisier, né, a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, também conhecida por lei de Lavoisier, que diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então Lavoisier, olha só, se eu tiver eu vou formar gás carbônico, CO2. Se eu tenho 3 gramas de carbono mais 8 gramas de gás oxigênio, que vai dar 11, eu tenho que formar 11 gramas de CO2. Então tudo que eu tenho no reagente, o número de massa do reagente tem que ser igual ao número de massa do produto, tá? Então aqui você tem o Prost, né? Vamos lá. Reagentes e produtos. Então você tem que etanol mais oxigênio no reagente vai dar gás carbônico mais água. Essa aqui é uma reação importante. Toda vez que você tiver oxigênio no reagente, você está falando de uma reação de combustão. Aqui novamente só para enxofre mais ferro, reagente, sulfeto de ferro é o produto, tá bom? Então, lei de Prost, o que Prost fala? Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples unidas, sempre na mesma proporção e massa. Ó, 3 carbonos, 8 gramas de gás oxigênio, vai formar 11 gramas de CO2. Se eu multipliquei aqui por 2, que deu 6 carbonos, aqui eu tenho que multiplicar por 2, e aqui eu tenho que multiplicar por 2. A quantidade de massa que eu tenho no meu reagente tem que ser igual à do meu produto. Aqui novamente, formação do amônia, então você tem 2 átomos de nitrogênio, e aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, mas eu tenho 3 mols, então dá 6 átomos de hidrogênio, tem que bater com 2 mols de amônia. Então vai lá, olha, 2 nitrogênios, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6, tá? Tem que bater tudo. Depois você tem a formação do hexafluoreto de enxofre, então você tem 8 átomos de enxofre. Quantos átomos de gás flúor eu tenho que ter para formar 8 mols de hexafluoreto de enxofre? Olha, 8 vezes 6, 48, né? 8 vezes 6, 48, mas aqui quantos flúor eu tenho? Só tenho 2. 8 enxofre, 8 enxofre. Então, se eu colocar aqui 24 vezes 2 dá 48, que vai bater certinho aqui com as quantidades, tá? Aqui novamente, eu tenho aqui combustão do octano, né? Que é a gasolina, né? Então, você tem aqui 2 moléculas de octano, mais 25 moléculas de gás oxigênio, uma reação de combustão que vai dar CO2 mais água. Se você calcular, você vai ver que a quantidade de átomos que eu tenho aqui tem que bater com esse lado aqui também. É uma reação de combustão. Então, aqui também eu coloco para vocês da amônia, tá? Então, você tem aqui a combustão da amônia, tá? NH3 mais O2, que vai dar NOH2O, tá? Então, aqui você tem uma reaçãozinha e ela não está balanceada. Aqui eu vou balancear para você, tá bom? Depois aqui eu passo um exercício para vocês fazerem, tá? Sobre as proporções, as quantidades de massa. Aqui, novamente, uma reação estequiométrica, que você está fazendo da combustão do etanol. 1 mol, 3 mols, 2 mols, 3 mols. Aí você vai multiplicar para dar os valores, tá? Quanto que vai dar em cada quantidade. Depois, na seção 2.2, nós começamos com as reações em solução aquosa. Então, você tem soluto, solvente, que vai dar uma mistura, que é a solução, que é o açúcar com água. Menor quantidade soluto, maior quantidade solvente, tá bom? Aqui eu te dou um exercício de concentração. Novamente, aqui eu tenho esse exercício para vocês fazerem, tá? Depois, nós temos aqui fatores que afetam a solubilidade. Solução insaturada, solução saturada com corpo de fundo e solução supersaturada. Aqui nós temos um exercício para vocês resolverem, bem tranquilo, para ver se realmente entenderam. Depois, nós entramos nas reações de oxirredução. Oxidação perde elétron, redução ganha elétron. Então, aqui eu estou mostrando, o zinco é 0, ele vai perder 2, então ele vai oxidar, e o cobre
que é mais 2, ele vai ganhar porque vai zerar. Então, uma reação de redução ganha. O zinco, por ter oxidado, é um agente redutor. E o cobre mais 2, por ter reduzido, é um agente oxidante, tá? Que novamente eu faço quem ganha, quem perde. Então você tem aqui magnésio, ó, a representação de uma semi-reação. O magnésio perde 2 elétrons, então você está vendo que no produto final está indo embora. Aqui já o gás oxigênio está ganhando 4 elétrons, logo a redução, está ganhando elétron. Então 4, ele vai ganhar 2 elétrons aqui, tá? Aqui você tem a transferência de elétrons, eu tenho o zinco, vou adicionar esse zinco dentro dessa solução que tem cobre. O que está acontecendo? Está havendo uma deposição de cobre aqui na placa de zinco, porque o cobre, o zinco vai oxidando, vai perdendo, mas os elétrons de zinco vão sendo perdidos e vai carregando de massa de cobre, tá? Aqui uma pilha de Daniell. No ânodo sempre ocorre a oxidação, carga negativa, e no cátodo sempre ocorre redução, tá bom? Aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Bem simples, é interessante vocês fazerem. Aqui eu já estou colocando a resposta para vocês do exercício. Aqui na seção 2.13 é o estado da matéria, sólido, líquido, gasoso. Eu faço uma análise, uma leitura sobre quais as propriedades principais dos gases. Então você tem compressão e você tem expansibilidade. Depois um pouquinho sobre os líquidos, o que é viscosidade, leiam com atenção. Tensão superficial, o que é isso, o que é uma ação capilar. Depois nós temos as mudanças de estado físico, tá? Que eu mostro aí para vocês. Aqui nós temos um gráfico, né, que vai colocar as fases. Aqui vai ser o sólido, aqui líquido, aqui gasoso, tá? E aí eu passo alguns exercícios que seria muito interessante para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo, tá, pessoal? Bom feriado a todos e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Então essa foi a nossa aulinha. Do pessoal de terça foi a aulinha do dia 7, do pessoal de quinta foi a aulinha do dia 9.